Senhor, nós queremos nos espelhar em Boaz, como varão perfeito, um homem que tipifica a Ti, Cristo Jesus. Nas entrelinhas, nos capítulos, surge esse homem de Deus, um homem destacado, que os homens aqui possam se espelhar nesse tipo de Cristo. E a semelhança de Cristo que nós somos formados, nós também podemos ter essas características de um homem de Deus, de um verdadeiramente homem, um homem que busca a Ti, Senhor. Que nessa continuidade dessa manhã, tenha misericórdia para nos fazer o pacote completo, em nome de Jesus. E que as irmãs levantem as Tuas mãos, querida, e abençoa os homens. Abençoa e profetiza que desses varões aqui, o Senhor está levantando resgatadores, está levantando pessoas, homens de Deus, que são homens de coragem, e que vão trazer o resgate, a redenção, a família do Senhor, para muitas vidas. Profetizamos um óleo, profetizamos uma graça, nada de acusação, nada de condenação, mas a superabundante graça de Deus nos qualificando para toda boa obra, em nome de Jesus. Conforme prometido, quero pegar mais forte com os homens. Então, eu vi que ontem os grupos passaram da uma, então eu me senti um pouquinho como uma jurisprudência aqui, mas não vou exagerar, tá? Mas assim, eu queria entregar um pacote, começando com algumas características. Quando eu estava estudando isso, Deus me lembrou de algo que eu já tinha ministrado, compartilhado muitas vezes, sobre homens de verdade e verdadeiramente homens. E me parece que Boaz é um homem desse tipo. Pode ir entrando já e vamos vendo aqui, dessa forma, os comentários, simplesmente tirando do livro de Ruth. Capítulo 2 fala que ele era um homem da tribo de Elimeleque. Deus é meu rei. Era uma clã distinta, rica, próspera em Israel. Ele era neto de Nasson, filho de Salmão, e Crônicas fala que esse Nasson era príncipe dos filhos de Judá, que foram os primeiros a ofertar na consagração do tabernáculo. Em segundo lugar, ele era um homem de posses e de muitos bens. A palavra fala nos campos de Boaz. Em terceiro lugar, capítulo 2, vai dizer que ele tinha muitos servas e servas ao seu cuidado. Não era pouca coisa. Era um homem empresário, um homem de negócios, um homem próspero, um homem provavelmente um pouco mais velho, mas que não tinha desistido da esperança de Deus na vida dele também. E estava aguardando a direção do Senhor. A palavra fala também que ele, então, o seu significado significa rapidez, decisivo, rápido. E me deu uma vontade já de largada, orarmos com os varões aqui, para deixar esse estigma que existe hoje de uma geração Nutella. Quando eu leio e vejo alguns Instagram e algumas coisas nessas brincadeiras, algumas são muito engraçadas, né, da diferença da geração raiz, né? Eu descobri que eu sou baby boomer, né? Eu nasci em 1959, acho que eu sou jurássico, né? Depois tem várias gerações, até nessa última agora, que acho que é geração Z, que vocês estão aqui, a próxima é outro número, aí, outro alfabeto, né? Mas assim, parece que é um estigma sobre a geração dos homens de hoje, dessa idade que nós estamos aqui, 18 plus,
uma geração fraca, uma geração indecisa, uma geração que fica muito mais no videogame do que buscando ordenar, como a Marta falou, a sua casa, preparar o campo, trabalhar, esforçar-se para qualificar-se para o futuro. Mas de largada, eu queria te pedir que todos os homens aqui se levantassem e colocassem em pé. Eu já estou contigo. E que, em nome de Jesus, quebrasse já esse estigma de geração Nutella, de uma geração fraca, covarde, muitas vezes indecisa, insegura, mas em nome de Jesus. Se tu quiser levantar tua mão comigo e diga, em nome de Jesus, eu quebro esse estigma. Eu não sou mais conformado a esse sistema. Eu quero me conformar com os novos pensamentos de Cristo, com a mente de Cristo. Eu fui gerado à imagem de Jesus, varão perfeito, aprovado por Deus. E agora eu rejeito esse estigma sobre mim. Eu quero ser um Boaz na minha geração. Diga isso em voz alta. Eu quero ser um Boaz na minha geração, um homem ágil, rápido, decidido, seguro, firme, com propósitos, no teu propósito eterno. Eu sou filho de Deus, redimido, comprado, transformado, liberto, cheio de Deus, em nome de Jesus. Pode tomar teu lugar. Boaz era cheio de Deus, temente ao Senhor. Capítulo 2, a primeira saudação, paz seja convosco. E os servos responderam, paz seja abençoado. Havia a presença de Deus no dia a dia. Ele era um homem temente ao Senhor, que se guardava em santidade, mesmo quase passando do cabo da boa esperança. Mas ele não se prostituiu, ele não se contaminou. E a palavra fala que ele era extremamente observador, porque ele viu que no campo havia uma moça nova. Das muitas servas e servos, aquela moabita, Ruth, destacou. E foi interessante que Deus deu uma palavra profética para Ruth, através da vida dele. Que, conforme foi falado ontem sobre a paternidade de Deus, no qual ela foi buscar proteção debaixo das asas, foi uma palavra profética de Boaz sobre Ruth. E olha só que lindo. Quem é que depois cumpriu a palavra profética, lançando a capa, trazendo a Ruth debaixo das suas asas e proteção? Foi Boaz. Deus pode te dar uma palavra profética para tu trazer para a irmã, sabendo que pode ser tua resposta daquela palavra. Boaz era um homem cuidadoso, observador, amoroso, generoso. Ele diz, não deixa só ela comer das migalhas e daquilo que cai no chão, propositalmente, deixando as espigas cair. Um homem generoso, um provedor, protetor. Senta aqui, convidou para ir no shopping fazer um lanche. Já é uma dica, né? E junto com as outras servas, não era sozinho, né? Sentou junto com as outras servas, vem. Chamou ela para a mesa. Ela chega a dizer, mas eu sou uma serva, e menos que uma serva, como é que tu tem cuidado de mim como moabita? E ele disse, eu sei de todo o bem que tu fizeste. O que nós semeamos, nós colhemos. E para isso não há acepção de pessoas. Quando semeamos no Espírito,
colhemos no Espírito. Quando semeamos vida e paz, colhemos prosperidade, bênção, santidade, pureza, colhemos a bênção de Deus. Boaz era esse tipo. Os comentaristas, eu nem vou te dar todos os textos, mas depois os homens podem me procurar se quiser, parece que ele era herói de guerra, valente, veterano. A palavra chega a usar que ele era conhecido, ele era virtuoso também, e ele era valente guerreiro. E a palavra usa a mesma expressão no salmista que usa para Deus: em Deus faremos proezas, coisas heróicas. Fala a respeito de Boaz, que ele era um homem que fez proezas. Eu busquei o texto aqui, Salmo 108, versículo 13: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Aqui o Senhor está me dando uma palavra profética para você, homem de Deus. Você que está aqui e você que vai assistir depois. O Senhor está me dizendo que tu começa a olhar no espelho. Em Deus eu vou fazer proezas. Eu sou um herói de Deus. Eu sou um Boaz. Eu sou um resgatador e redentor. O Senhor vai me usar, já me usou, me usará e no futuro também. Você pode dizer comigo, os varões: em Deus faremos proezas. Agora diga como homem, não como adolescente: em Deus faremos, eu farei, em Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, eu vou fazer proezas. Eu sou um herói de Deus, um resgatador, em nome de Jesus. Começa a te olhar no espelho com outros olhos. Nada mais geração Nutella. Capítulo 2 fala que ele falou o coração de Ruth. Aqui tem uma dica para os rapazes. Tem rapaz que atropela. Eu vi isso agora faz poucos dias. Tive que dar uma segurada. Em algum lugar genericamente do Brasil. Não foi aqui. Foi aqui. O cara não tem feeling, não tem cifragol. Chega sem saber se tem reciprocidade. E aí chega atropelando. É claro que vai bater a cabeça no muro e aí depois... me quebrei. Não buscou conselho, foi afoito. Capítulo 2, a Ruth diz assim: falaste ao coração da tua serva, consolaste o coração. Tu grifou esse versículo, né, gurizada? Tu grifou ali, né? Tu disse: aqui tem o segredo, o caminho das pedras. Eu tenho que chegar no coração. Falar ao coração, trazer consolo, proteção, provisão, cuidado, palavra profética, vai chegar lá. Nós precisamos saber falar ao coração. Eu me lembro uma canção do Dani, há muitos anos atrás, em Família 2, acho que era: eu quero aprender a falar ao teu coração. Não sei se eu consegui afinar. Meus guris falam que eu só afino cantando na pregação. Fora da pregação é um terror. Mas aquele cântico do Dani e do Asaf, eu quero falar palavras doces, palavras que edificam. Já era casado com a Marta, mas às vezes o meu falar era forte, crítico, irônico, depreciativo. E o Senhor mudou a minha vida. E eu chorando diante de Deus, muitas vezes, eu quero aprender a falar ao teu coração, palavras amigas, palavras amenas, palavras que faz bem. Depois busca esse cântico. Eu mudei o meu falar, não sou perfeito, mas já éramos casados.
mas você pode aprender como solteiro. Quando você vai chegar nela, você tem que buscar o caminho do coração, trazer consolo, palavra profética, preocupar-se com as necessidades do descanso dela, do alimento dela, da provisão de Deus na vida dela, do quadro que ela está vivendo, esperar o tempo certo. Foram 3 meses ou 4 meses de ceifa, até que chegou na eira, no capítulo 3, e quando ela estava pronto, ele respondeu com rapidez. Você diz amém? Oh Senhor, Ele é o resgatador, o remidor de tanto Ruth como Noemi. Apesar de ser descendente, filho de Raabe, com Salmão, a prostituta, ele, e até da descendência de Pérez, de Tamar e Judá, com histórias complicadíssimas, ele não se atrapalha, ele enxerga a Ruth sem preconceito, não como moabita. Ela diz: eu sou serva moabita, sou menor que uma das tuas servas, mas ele chama ela de filha, como vocês já foram notados aqui, chama ela minha filha. Ele tem um trato amoroso, uma visão de real espiritual da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Ele se torna o pai de Obed, possivelmente diminutivo de Obadias, servo adorador, bisavô de Davi, o grande rei, linhagem de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o ungido, o Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Esse é Boaz, esse é o cara. A palavra fala que depois uma das colunas no templo tem o nome de Boaz. O templo de Salomão, 2 colunas, uma se chamava Boaz, coluna na igreja do Senhor, homem de Deus, varão aprovado. Esse é o caminho que Deus tem para cada um de nós, na família de Deus. Amém? Agora deixa eu ir contigo um pouco mais. Estudando sobre isso e vendo, o Espírito Santo me conduziu para homens de verdade e verdadeiramente homens. Uma expressão que eu tirei de Êxodo, claro que tem o seu contexto correto, tá? Êxodo 18, quando o Jetro, sogro, de novo, sogro, sogra, interessante, sogro de Moisés diz para ele: não é bom tu estar sozinho conduzindo todo esse povo, tu vai desfalecer, procura entre os homens, procura entre o povo, homens capazes, homens de verdade, homens de verdade, homens de verdade. Está lá em Êxodo 18, 17, 18, 19. E claro que homens de verdade aqui fala homens que são verdadeiros. Mas eu amei a expressão, homens de verdade. Oh, esse sou eu. Verdadeiramente homens. E eu pensei essa expressão, claro, dentro do contexto, homens capazes, homens habilidosos, homens que rejeitam a avareza, homens que são sábios e prudentes, homens de verdade, verdadeiros, para ajudarem a cooperar no cuidado do povo de Israel, ali no meio do deserto. E o Senhor foi me lembrando dessas palavras e viajei, acho que está ali, né? 1 Reis 2:2, e eu me lembrei da palavra de Davi para Salomão. Davi está quase partindo, chama Salomão guri ainda, jovenzinho. Olha só o texto, pode abrir na tua Bíblia, 1 Reis 2, está ali: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Aí
Davi olha para dentro dos olhos de Salomão e diz: coragem, pois, e ser homem. Você que está no lado de um varão ali, olha bem nos olhos dele, né? Vou olhar aqui para ti, Marquinhos, né? Coragem, pois, e ser homem. Fernando, coragem, valentia, ser homem, é macho. Eu sei que as irmãs depois não saberão nem como me agradecer depois da palavra aqui. Eu estou aplainando assim, meu Deus do céu. Tem que me paparicar depois, tá? Eu me lembro do Michael, adolescente, 11, 12, magrinho, daquele jeitinho dele. Um dia eu estou deitado na cama, ele chega assim: pai, a gente é muito macho, né? Eu olhando para aquele gurizico, quem se lembra, né? Ele era magrinho quando eu era adolescente, hoje já está um baita homem. E ele chegou assim com aquele olhar assim: pai, a gente é muito macho. Eu disse: é. Por parte de avô, abuelito Eduardo de Uruguai, tudo guerrilheiro tupamaro. Década de 60, vocês não eram nascidos, tudo guerrilheiro. Por parte de abuelita, de vó, Maceió, nordestina, cabra macho. Pai, tu é da Suécia? Eu sou. O avô também, o Godot? Sim. Viking. Guerrilheiro tupamaro, cabra macho lá do norte, nordeste, viking da Escandinávia, quase nasceu os chifres, né? Senhor, tem misericórdia. Não tem nada de muito bom com aqueles vikings lá, né? Idólatras, mas tá bem. Eu entendo, guri. Aí ele disse: mas a gente é gaúcho, né, pai? Gaudério. Eu disse: é. Aí eu puxei ele um pouquinho mais para cá. Mas antes de tudo, meu filho, a gente é discípulo, a gente é filho de Deus. Essa palavra de 1 Reis 2:2, eu sentei separado quantas vezes com meus filhos, preparando eles para o casamento, e eu dei de herança essa palavra de Davi para Salomão, dei para cada um dos guris, Jonathan, Dani e Michael: coragem, pois, e ser homem. Aí Deus nos levou para 1 Coríntios 16, 13 e 14. Uma palavra no final da carta de Coríntios. Deu origem a um título de um filme, Courageous, os valentes, os corajosos. Sede, pois, vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede homens maduros, corajosos, fortalecei-vos, e todos os vossos atos sejam feitos em amor. Aqui há uma dobradinha, um binômio, como eu gosto de usar, lembrando da matemática. Aqui, por um lado, vigiando, coragem, sendo homem, varão, valente. Por outro lado, todos os meus atos sejam feitos em amor. Nós não estamos pregando aqui um machismo, nós não estamos pregando aqui um autoritarismo, uma imposição, um controle, uma coisa fora da palavra. Nós estamos falando desse binômio santo, com firmeza e com ternura. Esse é outro livro da Joyce Landorf. Oh, Senhor, esse texto meu pai me deu, meu pai Godot, quando eu casei com a Martinha. Acho que ele viu que não faltava varonilidade, firmeza, mas que às vezes faltava ternura. E ele me disse: John, é com firmeza, mas é com amor, que todos os teus atos sejam feitos em amor. Em setembro vai fazer 40 anos que o meu pai Godot já está na glória, me deu esse legado, tem norteado a minha vida. Nem sempre consegui, mas ele ecoa nos meus ouvidos, como uma herança do meu Boaz. Coragem, pois, e ser homem, seja homem de verdade, verdadeiramente homem, cheio da graça e da firmeza
do Senhor. Sem alongar, mas tu vai me agradecer depois. Tu te lembra qual é a função pelo qual Deus nos gerou como homens? Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 2, 15, vai nos falar que então o Senhor, como homens de Deus, tenhamos domínio, governo, fecundação, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre peixes, mares e rios, aves do céu, animais da terra, os três, seja céu, terra e mar, haja domínio, haja governo. E se não bastasse, Gênesis 2,15 fala que para cultivar e proteger. Alguns pensam que o trabalho veio depois da queda. Não é verdade. O trabalho veio antes da queda. Faz parte implícita de tu como homem de Deus, ser trabalhador. E antes até da criação da mulher. Boa, Martim. O cara para cultivar e para proteger. Para domínio, para governo, para sujeitar. Para isso tu foi criado, para isso tu foi abençoado. Eu queria ouvir um amém dos homens aí, please. Por favor, não é mais Nutella, é macho. Vamos lá, mais um amém? Amém? Você foi criado à semelhança de Deus, para criatividade, para planejamento e execução, para começar e concluir, para desenvolver, para aprimorar, para crescer, para em tudo estar debaixo da bênção de Deus. Para isso, tu tem a imagem, o DNA, o design de Deus em ti, para a prosperidade, e tem a bênção de Deus. Oh, glória! O que aconteceu na queda, e eu não tenho tempo para entrar em detalhe, os casados vão identificar mais. Eu sempre pensei que a Eva estava sozinha ali em Gênesis 3. Ela foi no shopping e se perdeu. O marido ficou trabalhando, e aí, se atrapalhou. Mas não foi isso, ele estava com ela. Quando tu olha o homem indivíduo, desobediência, rebeldia, insubmissão, incredulidade, aquilo que nós herdamos em Adão está ali. Agora, eu descobri que como homem depois casado, eu herdo uma outra encrenca: passividade, engessamento, omissão e calado. É a herança de Adão no homem casado. Como que eu descobri? A minha auxiliadora estava de férias, Floripa, deitado na rede, lendo um thriller ali, uma espionagem, e ali curtindo as férias. A Marta chega no meu lado e diz assim: querido, dá uma olhada nesse livro. E eu disse: não, eu estou de férias. Eu leio muito, toda hora, todo o tempo, Tem alguns ali que vocês podem ver. Tá? Lá em casa tem 2 pilhas no nosso quarto. Eu disse: Marta, até o retiro me deixa ficar assim. Transferi o escritório para nosso quarto de dormir ali, com vista profundo, para trabalhar. Eu amo livros. Mas eu estava entretido com outra coisa, e eu vi que a Martinha estava com intenção boa, mas que ia me denunciar. E ela chegou com graça, ele disse: Joãozinho, dá uma olhada nesse livro. Eu disse: não. Ela chegou uma vez, chegou 2 vezes, ela teve muita graça, como sempre, quase sempre. Mas ela está crescendo muito, não. Eu também cooperei na maturidade dela. Num dia, 2 dias, 3 dias, até que peguei o livro e comecei a ler. Um livro de Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Quando eu comecei a ler, eu disse: não, mas que porcaria de livro. Olha só. Está aqui. Só para mostrar. Tu tinha trazido?
Misericórdia, olha. Para presentear aqui. Meu Deus do céu. Bem, isso aqui vamos. Edição nova. Meu Deus. Bem, eu vou deixar tu presentear. Tá? Preste atenção. Quando eu comecei a ler o livro, eu joguei o livro. Eu não sou de jogar. Eu amo livros. Eu leio, eu abro a Bíblia assim, eu faço carinho nas folhas. Tá? Eu amo. Eu joguei o livro no chão. Eu disse, pá, a Marta tinha que estragar as férias. Que coisa. Tem alguém me filmando. Não, eu me identifiquei com o cabra ali, passivo, calado, omisso, relapso. Só que isso só descobri no casamento. Porque até antes, ou em esferas, né, temos vários temperamentos, né? E dependendo da situação, eu vi que no meu trabalho, engenheiro da Riocel, 37 funcionários, tirava de letra. No discipulado, com os discípulos, tranquilo, na igreja, em qualquer lugar, eu era o cara. Chegava em casa, era um panaca. Que fazer? Não sei. Tu sabe. Faz tu. Terceirizava, delegava. Era omisso, calado, passivo, relapso. E aquilo lá me desesperava. Eu disse, não é possível. Eu solteiro, eu era tão legal. Eu era um varão, um Boaz, eu era um varão aprovado por Deus, eu fazia as coisas, acontecia. Agora eu chego em casa e diante das situações com a Marta e com os filhos, eu me vejo impotente, me vejo engessado, me vejo calado, me vejo passivo, relapso, irresponsável. E aí caiu a ficha, que essa parte da herança só se manifestaria no meu casamento, a encrenca de Adão. Vocês solteiros me devem essa, estou falando antes. Quando eu vi, não sei se vai estar ali, 1 Coríntios 15, e eu tenho que rapidamente passar por isso, mas é importante você ter essa base. 1 Coríntios 15, foi libertador. Versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, foi feito espírito vivificante. Não é primeiro o espiritual, sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi com o primeiro homem, o terreno, Adão, tais são também os demais homens terrenos. Atenção, como indivíduo, eu carrego a rebeldia, a insubmissão, a independência, a desobediência, a incredulidade. Como matrimônio e casado, eu carrego a passividade, o engessamento, o calado, o relapso. Senhor, porque a palavra fala que Adão estava ao lado dela, quando ela tomou o fruto da árvore, comeu e deu ao seu marido, que estava ao lado, pertinho dela. E o infeliz não fez nada. Por isso que a palavra fala em Romanos 5,12, que através de um homem entrou o pecado. E eu sei que tem muitos rapazes machistas que dizem, não, mas não foi o homem, foi a mulher. Não, a responsabilidade era nossa. A quem Deus deu a ordem, cultivar e proteger, não foi para Eva, foi para o sem vergonha infeliz daquele Adão ali. Ele recebeu de Deus, e ele foi omisso, calado, relapso. Mas eu tenho uma boa nova. Homens, me olhem, olhem para mim, escutem. Adão é o primeiro homem,
terreno, carnal. E nós carregamos o DNA pecaminoso dele. Agora entra Cristo. Cristo Jesus é o segundo homem, o começo de uma nova criação, de uma nova raça, agora em Cristo, da família eterna. Mas Jesus não é o segundo Adão, Jesus é o último Adão. Encerrou esse infeliz, como diz o teu irmão, não, Ismael não está aqui, o irmão do Ismael lá de Niterói, lá no Rio de Janeiro, aquele infeliz que me incomoda, que eu carrego essa herança maldita, agora eu não mais sou devedor a esse Adão, porque Jesus na cruz, e eu com ele, morri para toda essa encrenca braba. Jesus é o segundo homem de uma nova criação, mas é o último Adão. E nas águas do batismo eu sou sepultado. Essa encrenca braba do qual eu não consigo por mim mesmo me libertar, para ser um homem verdadeiramente homem, um homem aprovado por Deus. Agora em Cristo eu tenho todas as condições para fazer isso. Você diz amém? Eu chorei quando eu vi isso diante do Senhor. E aquilo que me incomodou no início, quantas vezes agradeci a Marta, beijando, dizendo, ali houve um quebrar de paradigma, houve uma mudança de fase, eu subi 2, 3, 4 degraus, e comecei a me ver, assim como agora, antes eu trazia a imagem do terreno, agora eu trago a imagem do celestial. Eu sou filho de Deus. Eu nasci do alto, eu sou celestial, eu nasci de cima, e assim como antes eu trazia a imagem da encrenca braba de Adão, agora em Cristo eu trago a imagem do celestial. Eu preciso de um amém glorioso aí dos homens. Amém? Isso aí. Glória a Deus. Tu não tem mais dívida com a velha criação. Agora em Cristo tu és um homem de Deus. Fala. Enquanto o Ion começou falando da realidade de Boaz, todo o background dele, né? As terras, as riquezas, a prosperidade, a herança, aquilo que ele carregava no nome da família. Alguns de nós a gente talvez não se enxergue assim, né? Olhe para esse caso, para esse exemplo que a gente está vendo, né? E pense, a minha família não é assim. Eu venho de outra origem, eu venho, na verdade, tudo que foi falado aqui, eu venho do contrário, eu não tenho esse background. Mas o Senhor me lembrou que através disso que o Ion está falando agora, através de Jesus, agora a gente tem esse fundo, né, esse background terreno e carnal, um passado fracassado, substituído, agora nós somos inseridos nessa família. Quando nós somos adotados, a gente entra na família de Deus, a realidade nossa, todo o nosso fundo agora é o da família que a gente pertence, que é a família de Cristo. Então, como o Tião falou, né, devemos nos enxergar como somos, como o Senhor nos fez, em nome de Jesus. Conhece aquela canção do Fernandinho, Uma Nova História? Consegue tocar? Depois vamos cantar? Depois, tá. Ai, não fiquem com medo. Mas, há uns 20 anos atrás, o Dani chegou para mim e, vendo como o mundo estava caminhando, ele disse assim: mãe, um dia o mundo vai precisar de homens verdadeiros. E ele vai encontrar esses homens na igreja. Vocês são os homens que o mundo precisa.
Se vocês lerem Gênesis 1 e 2, vocês vão ver que é um relato da história de ângulos diferentes. Em Gênesis 2, Deus chama o homem, antes de criar a mulher, para proteger e cultivar a terra. Não estava ligado com o casamento, estava ligado com ser homem. Vocês, rapazes, foram chamados para serem homens verdadeiros, para cultivar e proteger a terra. Não só tua família, tua casa, mas por onde tu vai, esse homem restaurado, esse homem que traz o governo de Deus, ele traz a presença de Deus, ele traz o reinado do Senhor. E o Senhor, para esse homem, dá a orientação da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, antes da mulher ser criada. Leiam Gênesis 2, está todo o relato ali. E o que acontece? Depois que a mulher é criada, que eles são apresentados, que começa, Deus diz para os dois se sujeitarem a terra, serem fecundos. Então, existe funções dadas para o homem sozinho, dadas para o casal, dada para todos nós, todos temos um papel, mas o homem verdadeiro, ele protege e ele cultiva tudo que Deus criou. Esse papel é do homem e não importa o que o mundo diga hoje, amados. Nós precisamos voltar à verdade bíblica sobre o homem. Tem muita mistura. Os nossos jovens na congregação até às vezes estão confusos com o seu papel, o seu lugar, o papel da mulher, não só na família, mas na sociedade. Amados, a nossa referência é a palavra de Deus, está lá escrito. Precisamos voltar e deixar que esse homem verdadeiro que está em vocês venha para fora, em nome de Jesus. Obrigado, Martinha. Quero deixar ainda nessa indo para a conclusão, 7 princípios. Vou conseguir. O Senhor é grande. Acho que os irmãos conseguiram fazer ali o resumo de 7 princípios de um homem de verdade e verdadeiramente homem. Coisas simples, mas muito profundas. As irmãs vão copiando para saber que tipo de varão você está orando. E os homens se qualificam, dizendo: eu sou esse homem, eu vou ser esse homem, no poder do Espírito Santo. Uma nova história. Eu separei o primeiro ponto como homens de Deus. O texto de 1 Timóteo 6:11 me é muito precioso, é algo que me cativa muito, de que tu, porém, homem de Deus, obrigado, desculpe, foge. Interessante, né? Tu, homem de Deus, foge. Parecia que nós deveríamos fazer outra coisa, mas tem coisas que nós precisamos, como homens de Deus, fugir. Nós fugimos da impureza. Não é para ficar flertando, ficar ciscando. Não, preciso fugir. Foge da avareza, foge do amor ao dinheiro, foge da sensualidade. Segue antes a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância e mansidão. Combate o bom combate da fé. Vamos entrar nisso amanhã. Homens valorosos que não se intimidam de lutar, de guerrear em oração, em clamor, em perseverança. Senhor, eu te peço, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um curso, eu preciso de uma profissão, eu preciso acertar essas coisas na minha vida. Senhor, eu estou debaixo da tua paternidade, tu tem prazer de me abençoar. Eu fui criado à imagem de Deus, o Pai e Filho, Cristo Jesus e do Espírito Santo, para tomar iniciativa, criatividade, possibilidades dentro do dom de Deus que Ele me colocou, da habilidade, da personalidade. Eu sou um homem de Deus. Você pode, como varão, falar isso no bom sentido, com a boca cheia, com o peito estufado,
eu sou um homem de Deus. Certas coisas nós vamos combater, outras coisas nós vamos fugir. O homem de Deus tem essas duas situações. Essa decisão firme no nosso coração. Timóteo para mim é um xodó. Não sei se tivesse mais um filho, seria Timóteo. Eu gosto demais dele. Poderia ficar 5 horas te ministrando aqui. Mas eu só vou te dar um spoiler. Claro que tu não possivelmente saiba que essa expressão, homem de Deus, aparece 7 vezes na Bíblia. Com 7 tipos de homens. Agora, olha essa escalonada dos heróis da fé. Começa com Moisés, homem de Deus. Samuel, primeiro profeta, homem de Deus e último juiz. Fala de Davi, primeiro rei, homem de Deus. Olha a linhagem: Moisés, Samuel, Davi, Elias, homem de Deus. Eliseu, homem de Deus. Aí aparece um profeta menor, porque ele é só citado numa expressão, fala de Semaías, homem de Deus. E aí no Novo Testamento, quando Paulo escreve as cartas para Timóteo, um homem que sofria porque era mais jovem, se intimidava, ele tinha constantes enfermidades, ele lutava com rejeição, tinha medo de sofrimento, quando chegava no lugar, as pessoas intimidavam, ele lutava com espírito de covardia. O Senhor diz para ele: Timóteo, homem de Deus, e coloca o Timóteozinho dentro dessa galera dos heróis da fé. Qual o sentimento de Timóteo? Ele se olha no espelho e diz: eu te dou depois 7 características dele, da sua fraqueza, lutas, inseguranças, medos, mas ele se apropria do que Deus o chama. Eu sou um homem de Deus. Para não me esquecer, abra 1 Coríntios 13, para os varões. Todos aqui, em princípio, têm mais de 18, teoricamente já deixamos a adolescência há algum tempo. Eu vou te dar essa dica. As irmãs, que eu vou ganhar de beijo hoje, meu abraço, meu Deus. Olha só, varão. Quando eu era menino, versículo 11, eu jogava videogame. Eu ficava enfurnado no meu quarto e debaixo de amarras e de porneias. Eu agia como inseguro, sem propósitos. Eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem. Diga comigo: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. No falar, no pensar, no sentir e no agir. Um homem não tem medo de sacrifício. Um homem não tem medo de planejamento a médio, longo prazo. Um investimento, um esforço, um sacrifício. Seja na palavra de Deus, seja no Espírito Santo, seja no corpo de Cristo, seja na profissão, na escolha dos teus estudos, seja no sacrifício do trabalho, levantar cedo, testemunho do Japa aqui, fazendo faculdade, estagiando, servindo no meio da igreja.
desista das coisas de menino e vem para ser homem, e homem de Deus. É o primeiro princípio. O segundo, o terceiro e o quarto, eu coloquei junto. Fala do nosso sacerdócio por causa do tempo. Nós somos sacerdotes, profetas e reis. São os três ministérios principais, profetas também, né? Juízes também, mas principalmente, Cristo significa ungido, Messias em hebraico, em grego, Christos, ungido. Jesus, o Cristo, ele carrega sobre si os ministérios ungidos de sacerdote, de profeta e de rei. Você é um homem à imagem e semelhança do varão perfeito. E sobre nós, homens de Deus, nós ombreamos os três ministérios. Eu ministrei sobre isso ainda solteiro, no IPA. Nem sei como. Pela fé eu proclamava, um dia eu vou casar. Um dia eu vou ter família. Mas eu quero já, debaixo da paternidade de Deus, um escrito do Derek Prince. Eu quero ser profeta, sacerdote e rei na minha casa. E como solteiro, debaixo da instrução de nossos amados pais, aqui nós temos uma dívida eterna. A Moisés, a Erasmo, ao Telmo, ao Ismael, tantos irmãos que nos antecederam e ainda continuam conosco, nos dando esse tesouro, esse legado, no qual a Martinha, eu e tantos aqui, podemos edificar a nossa casa. Eu sou profeta na minha casa. Eu sou sacerdote no meu lar. Eu tenho um governo como cabeça em serviço e amor na minha família, com a minha futura esposa, com meus filhos, com os netos, com as minhas noras. Eu sou um homem de Deus. Podia ficar mais 3 horas contigo aqui, mas não vou abusar. Sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pela sua casa. Ele traz à sua família as necessidades, os desafios. Ele traz e carrega nos ombros e no coração. Me lembro como se fosse ontem um retiro de pastores aqui, Moacir, irmão do Ismael, lá de Niterói, trouxe um exemplo bárbaro que nunca esqueci. Êxodo 28 fala das vestimentas do sacerdote, que ele tinha aqui nos seus ombros 2 pedras, uma aqui e outra aqui com 6 nomes de tribos de Israel, aqui outros 6, mas na sobrepeliz aqui, no colete dele, ele carregava 12 pedras, nome por nome, das tribos de Israel. E ali eu aprendi que não basta carregar a tua casa e família, esposa, nos ombros com autoridade. Você precisa trazer um a um diante do Senhor, no coração. Ali qualquer resquício de machismo, autoritarismo que havia, caiu por terra. Porque eu posso dar carteiras, eu sou cabeça. Já perdeu. Não tem. Porque não é por imposição, por carteiras, é por ação sacrificial de amor, por carregar a tua esposa, a tua futura esposa, aquela que tu está orando, já começa a carregar no coração, orando por ela diante do Senhor. Apresentando na presença de Deus as necessidades. Eu me lembro que quando a Marta me chegava, e aqui já combina o sacerdócio como profeta, porque profeta traz a vontade de Deus para a sua casa. Tem um texto em Amós, acho que não sei se eu botei ali, está no rabisco, depois vocês vão receber, os irmãos receberam o PowerPoint agora, no intervalo para fazer. Então, a equipe está de parabéns, vocês são bárbaros,
Vocês vão ser chamados para o próximo filme de Missão Impossível. Tá? Vocês são demais. Mas o profeta traz a vontade de Deus. Amós fala 3:17, falarás, e Senhor, não primeiro aos profetas a respeito da sua vontade. Então o Senhor traz a vontade. Qual é a direção? Qual é a definição? Deixa eu te contar o que acontecia comigo. Quando a Marta chegava e dizia, John, o que nós vamos fazer nesse caso? Qual é a palavra e qual é a direção sobre o Jonathan? Vê lá, adolescente, situação, o que fazer? No início, eu me defendia ficando bravo com ela. E ficava agressivo, ficava nervoso, porque eu me sentia no corner, né? E dá-lhe soco, né? Não, claro, dá-lhe assim, John, tu não vai fazer nada? E de novo vinha Adão velho e dizia, eu sou um pateta mesmo, não sei o que fazer, tá? Eu sou um paraca, né? E aí tinha que mandar os diabos embora e botar a alma no lugar. Aí eu aprendi um segredo, isso, te põe tranquila, deixa comigo, sou canhoto. Me lembrei do Telmo, aqui nessa casa tem pastor. Aí eu abraçava ela, porque tudo o que ela queria era um abraço meu, e dizer, deixa comigo. Aí eu, né, com toda a cara assim, né, eu dizia assim, deixa que eu vou saber, eu vou buscar Deus, fica tranquila. Aí entrava no quarto, socorro, Paráclito, me socorre, a minha mulher quer uma resposta, eu não tenho nenhuma. Não sei o que fazer. Só que pelo menos já não me defendia, já não agredia, não, eu consegui. Vem, querido, deita aqui. Um beijinho. Deixa comigo. Aqui tem pastor nessa casa. Não tem mais marido fujão. Não tem mais covarde, engessado, passivo, calado, nem que terceiriza. Não, deixa comigo. Entrava no quarto e chorava, apavorado diante do Senhor. E começava a trazer, Senhor, o Jonathan, o Dani, o Mike, a Marta, situação, isso e mais aquilo. O que fazer? Apresento a minha casa, a minha família diante de Ti. Agora eu fico na expectativa da Tua doce voz. Eu sou profeta na minha casa. Eu vou escutar a voz de Deus. E aí voltava, cheio da graça de Deus, disse, Martinha, pode vir. Eu orei, e Deus me falou, nós vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, essa é a direção. E a Marta disse, era só isso que eu queria ouvir. Que bom. O meu marido, parafraseando a frase do Telmo do Salmo 23, que cada vez que eu falo e leio, me dá um tremelico no meu interior. O meu marido é o meu pastor, e nada me falta. Mas o Senhor responde. Amém? Você, esposa futura, presente, você é cooperadora em auxiliar o teu marido a ser assim. Não é cobrando, não é exigindo, não é acusando, não é desprezando, mas é encorajando, profetizando sobre aquilo que às vezes nem existe ainda. Né? O cara é um zero esquerda ainda, como eu era, mas ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser um profeta, ele vai ser um sacerdote, ele vai exercer o governo de Deus na tua casa, protegendo. O Japa me pediu para lembrar de um episódio. Estávamos em Fortaleza, praia de Caponga, tínhamos ido de carro de Porto Alegre até Fortaleza, só Azaf para mim entrar nessas coisas. Naquele tempo não tinha ar nem direção no carro. Nós estamos falando de 1991, 92. O Mike nasceu em novembro, e aí em 92, carnaval, fomos de carro. Estávamos ali no Love, na praia de Caponga, uma praia maravilhosa. O Azaf e a Rosana ficaram com as crianças para a gente dar uma caminhada na praia. Eu saí com a Marta, caminhando, no luar. Praia de Caponga, lindo, as canoas, a brisa, né, já tinha posto o pôr do sol, já era de noitezinha. Você se lembra daquela frase do Rogério, mas a serpente
né, que está em Gênesis 3. Nós estávamos no paraíso, estava tudo love. Eu não sei que assunto era, a coisa degringolou. Mas completamente chegamos a brigar na beira-praia. Tinha um lua cheia. Era momento. Sem as crianças, era love. E eu estraguei tudo. Eu não sei que assunto, não sei que situação. Eu sei que a coisa desandou, a maionese ali, que foi feio. Aí a gente foi chegando para casa, nem de mão dada mais. Aí ela estava lá e eu estava aqui. Quando a gente chega, o Asaf, com violão, chega correndo. John, chega aqui. Aquele jeito dele, né? Ele disse, o que foi? Eu tenho um cântico novo. Eu disse, que legal. Tá. E eu brigado com a Marta. Fazendo cara de não aconteceu nada. Nós ali mantendo as aparências. Aí ele traz, me ajuda aí Martinha na letra, aquele cântico que está num dos CDs família, né, deve estar no Spotify ainda, na minha casa, existe alguém que está lá fora, rondando e ao teu derredor, tentando entrar para destruir a tua casa, a tua família, a harmonia, a paz e o amor, e ele cantando, ele diz, esse sou eu. Na minha casa não entra não, né? Porque Deus levantou como sacerdote para contra todo, né? Todo homem forte. E eu disse, estou frito em pouca banha. Aí ele parou e disse, Asaf, deixa eu confessar aqui meu pecado. E aí abrimos o coração, como companheiros, ele nos abençoou, pedimos perdão um ao outro, já estávamos dando a mão, já colou um beijinho, né? E ali eu disse, na minha casa não entra mais, eu sou rei, eu sou valente, Deus me colocou como proteção, eu preciso discernir o inimigo, e Deus me chamou para, em amor, sacrifício, lavar os pés, ajudar, servir. Eu sou sacerdote, profeta e rei. Os irmãos dizem amém? Amém? Levanta a tua mão como levantou alguns de vocês e diga, na minha casa não entra não. Deus me levantou como sacerdote, como profeta, como governo, em amor, em serviço, em humildade, mas também com autoridade. Já quero exercer isso, na casa da minha família, dos meus pais, com meus irmãos, abençoando as irmãs, como minhas irmãs, aqui tem um homem de Deus, ungido, como Cristo, para ser profeta, para ser sacerdote, e um rei em amor, e em sacrifício, servindo a minha futura amada, meus futuros filhos, a minha casa. Eu sou homem de Deus. Rapidamente em quarto, quinto, já me perdi, quinto, a palavra fala, um homem cheio da palavra de Deus. Um homem cheio da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, vai dizer a respeito de sermos cheios da sua palavra, com coragem e valentia. Então, somente seja forte para meditar nas palavras dessa lei. Capítulo 1 de Josué. Colossenses 3,16 fala, habite a mente, ricamente a palavra de Cristo em vós, instruí-vos e aconselhai-vos. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17, vai dizer, para que a palavra de Deus, possamos ser habilitados, para que sejamos homens de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados, em toda boa obra. Ontem o Senhor mudou o script e nos deu a palavra sobre paternidade.
mas porque na minha Bíblia rabiscada, anotada e comentada, eu tinha todos os versículos, eu tinha os apontamentos, eu sabia de cor toda linha que o Senhor poderia querer usar. E quando os irmãos me desafiarem em fé, em oração, para mudar completamente a direção de ontem, eu disse, por mais que eu estou tremendo que nem vara verde, eu estou saindo da minha esfera de conforto, aonde mesmo com tremor e temor, há um planejar para um executar. E agora tudo é novo e eu não tenho nenhum script mais. Mas eu sei, porque a palavra de Deus habita ricamente no meu espírito. Fazem mais de 45 anos que a palavra é o meu deleite. É a minha paixão. Também leio, muitas vezes, direto corrido. Às vezes leio só o novo. Às vezes o velho e o novo. Por décadas, velho e o novo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes o Novo Testamento. 1, 2, 3, 10 vezes. Desafiei um jovem de Guajará-Mirim, 18 anos. Ele tem uma pausa antes de começar a faculdade em agosto. Eu disse para ele, eu te desafio de tu ler o Novo Testamento, nesse recesso, 1 vez por mês. São 10 capítulos por dia. Dá em torno de meia hora, 40 minutos. Deus quer que tu tenha uma imersão na palavra de Deus antes de entrar na faculdade. Tu precisa ser um homem de Deus. Em algum lugar, em algum retiro do passado, eu transcrevi um livro de Ralph Challis, a respeito da diferença de ler a palavra de Deus todo ano, no mínimo 1 vez, e aquele que lê a cada 5 anos, e fazendo esse contraste. Se passaram já 45 anos, e eu pude ler dezenas de vezes a palavra de Deus. E hoje Deus pode me usar como um homem, hoje já não com meus 20, mas com meus 65, um homem de Deus, cheio da palavra, para em qualquer lugar do mundo, poder ser uma voz profética, por misericórdia e glória de Deus exclusiva, dentro do serviço de natureza apostólica que Ele escolheu e chamou e separou. Mas eu preciso fazer o tema de casa. Não vou pedir para tu levantar a mão, mas quantos de vocês já leram toda a Bíblia? Quantos de vocês já leram todo o Novo Testamento e toda a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 vezes? Começa agora, para que tu seja um homem cheio da palavra de Deus, para poder trazer para a tua casa, para o teu serviço, para a tua profissão, o padrão e o poder. O próximo princípio é um homem cheio do Espírito Santo. Atos 6 vai dizer, escolhei, pois, homens. No meio da igreja há uma carência de homens cheios da palavra e homens cheios do Espírito Santo. Mas tu é um desses que vai se qualificar, assim como os pré-diáconos, assim como os heróis da fé, como Estevão, que ele era cheio de fé, o primeiro mártir, Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação. Escolhei dentro de vós 7 homens, homens de verdade e verdadeiramente homens. Presbitério, meus colegas necessitam desesperadamente desses homens cheios de Deus. Você diz amém? E eu quero concluir. Homens bem resolvidos, definidos, do que vai ser a tua casa e tua família. E entre os homens aqui, em algum momento foi falado a respeito do Mário Roberto, da igreja que vive na tua casa. Foi falado ontem ali com os homens. O legado que o Mário nos trouxe num dos retiros de Páscoa. Não só a igreja que se reúne,
mas a igreja aqui vive na tua casa. E eu amo a valentia e a hombridade de Josué. Em Josué 24, 14 e 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem definido, decidido, foco claro. Ele não começou ali, ele começou nos livros ali de Números, dizendo que ele era um moço, servidor, discípulo de Moisés, que não se afastava da tenda da congregação. Quando Moisés saía, ele entrava, colado com Moisés, para que no final da terra conquistada praticamente, onde ele, na sua geração, e até na geração posterior a dele, aquela geração perseverou, porém eles não perseveraram como ancião de gerar a quarta geração. Homens fiéis e idôneos, que instruem a outros homens fiéis e idôneos, aptos para fazer discípulos, à imagem e semelhança de Cristo. Eu queria pedir para os homens se colocarem em pé comigo. E diante dessa palavra tão desafiadora, tão contundente, é como se fosse um martelo na cabeça da gente, é um torniquete nos apertando e a gente fica numa situação contra a parede, levando chumbo de tudo que é lado. Mas eu quero te dizer, isso não é na força do teu braço, isso não é na decisão humana, é no poder. Não com violência, diz o profeta, nem com força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tu que pode levantar as duas mãos, levanta comigo e diga para o Senhor: eis-me aqui, eu me apresento a Ti, eu quero escolher, eu quero decidir nessa manhã, eu e a minha futura casa, a minha futura família, nós serviremos a Ti. Já está decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A auxiliadora que Tu vai me trazer, ela vai estar debaixo dessa direção. Ela vai cooperar no propósito de vivermos a igreja na minha casa. Eu sou sacerdote, eu sou profeta, eu quero servir como um reinado de amor. Eu sou um homem de Deus, cheio da palavra, cheio de Espírito e decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senta um segundo mais enquanto que o Lucas vem e a equipe. Por que eu coloquei Mário aqui? Me lembrei. Eu ainda não estava naquela época no presbitério e nem congregando quase. Estava chegando na congregação. O Mário foi chamado pelo presbitério para sair de Porto Alegre. Ele era noivo da Sinara, para ajudar o Tirteu, o Marcos, ali em Salvador, mas também, principalmente na ilha de Itaparica. E o presbitério chamou eles, quem me lembrou disto foi Moacir, agora lá no casamento. E eles chamaram o Mário, e o Mário voltou para Sinara. E ela disse: não, eu não vou contigo para Salvador, para a ilha de Itaparica. Ah, não. Algo desse tipo. Não falei agora com o Mário para pegar todos os detalhes, mas ele pode confirmar. Aí o Mário olhou para ela, então disse: então está quebrado hoje o nosso noivado. Por misericórdia de Deus, a Sinara buscou o Senhor. No outro dia ela voltou para o Mário e disse:
eu estou arrependido. E eu quero retornar. Eu quero dizer para ti que aonde tu fores, eu irei. Aonde tu servires, eu servirei. Estou contextualizando. Teu chamado é o meu chamado. E ali eles resgataram o compromisso. Para depois, meses, eu não me lembro quanto tempo, eles casaram. E até hoje servem a amada igreja em Salvador. A auxiliadora que tu busca tem que ser parelha, tem que ser auxiliadora para o chamado de Deus na tua vida. Eu louvo a Deus pela minha, sempre cooperando. Às vezes com muito sacrifício dela e meu. A última vez fiquei 40 dias na Europa e ela aqui. Me arrependi. Eu disse, nunca mais. É muito difícil. Mas nós precisamos pagar o preço de um chamado na presença do Senhor. E a auxiliadora, o teu futuro marido, tem que ser um homem de Deus, que ama Ele mais do que a ti, para tomar a cruz, para te colocar no lugar, para te corrigir, para te enquadrar no bom sentido, e tu não temendo de dizer a verdade, submissa, mas em submissão à mesma missão. Submissão não significa omissão ou anulação, significa render-se inteligente debaixo da vontade de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos profetizar que há uma nova história sobre a tua casa, sobre a tua nova família. Que coisa mais linda, Senhor. Vai gerando fé, vai gerando graça, ânimo, alegria, que tu é Deus dos impossíveis, tu é Deus de aliança que vai fazer essa obra. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Minhas fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Fecha teus olhos. Começa a ver espiritualmente uma nova descendência, uma nova história. Não mais de maldição, não mais de violência, não mais de morte, assassinatos, não mais de destruição, nem de impurezas, traições, adultérios, separações. Agora há uma nova história, há uma multiplicação na tua casa, há um prosperar em tudo que tu colocar a mão. Tu estás debaixo de bênção. Isso vale para homem, vale para mulher, vale para todos nós. Tu é filha amada, tu é filho querido, eleito, escolhido, homem e mulher de Deus. E agora te coloca debaixo dessa bênção e começa a projetar em fé, no Espírito, essa nova história, esse novo tempo. Acabou o inverno, acabou o choro, agora o Senhor está trazendo à luz uma nova história. Profetiza, profetiza, profetiza. Seja ousada, ousado na novidade de vida que Deus vai fazer na tua vida. Resgate, restauração, cura, libertação. Obrigado, Jesus. Começa a cantar profeticamente. A partir desse dia, sonha. Sai da terra, sai da tenda, sai da caverna, sai da escuridão. Começa a contemplar os céus e as areias do mar, para que veja a glória que o Senhor vai fazer através da tua vida, em nome de Jesus.